na minha opinião, assim, do que eu estou passando, é uma coisa que ninguém ensina para vocês. As pessoas até fazem isso, talvez, um pouco dentro das imobiliárias, mas eles não têm consciência que estão fazendo isso, entendeu? E não passam isso para ninguém. É o que eu chamo de qualificação de proprietários. Tem a qualificação de clientes compradores, mas a qualificação de clientes proprietários é a mais importante. A primeira pergunta que eu faço quando o Eric hoje é meu sócio, tá? A gente está desenvolvendo algumas coisas paralelas e hoje é meu sócio. Mas ele entrou comigo. E a primeira coisa que eu perguntava a ele, quando ele chegava, ou ele, ou qualquer um que trabalhava comigo, era: qual a necessidade de venda do seu proprietário? E qual a motivação que ele tem para vender? Eu não perguntava, é 3 quartos? Tem garagem? Quanto que é? Perguntava nada disso. Por quê? Eu estava treinando ele a quando ele estivesse indo aos proprietários, ao invés dele perguntar quanto que o cara está querendo, ao invés dele ficar querendo medir o apartamento o tempo todo, ele preocupado em perceber, porque muitas vezes o proprietário não fala a motivação e nem fala o motivo. Ele não quer falar para você que está precisando vender. Você vai observar na despensa dele que ele está sem arroz, que ele está comendo pão na hora do almoço. Aí você pensa, pô, esse cara está precisando de dinheiro. Você vai perceber que o imóvel dele está com infiltração e ele não está resolvendo. Então, o problema dele é financeiro. Ele pode falar, Eu ia falar um negócio que eu não vou falar, não. Ele pode falar para você, não, estou vendendo, que eu estou super feliz, eu vou voltar lá para Tijuca, é onde eu queria morar. O cara mora no Leblon. Não, eu amo a Tijuca. Na verdade, nada disso. O cara está duro igual e está precisando vender, entendeu? E você, tudo bem, vai escutar o que ele está falando, mas vai atender. Então, o que acontece? Isso daqui, ó, nós vendemos imóveis, mas trabalhamos com pessoas. É preciso a gente aprender a lidar com elas. Lidar é perceber, é estar atento, sabe? Eu tenho feito um trabalho, até eu não sei quem foi, acho que foi aquele senhor lá de azul que está lá no celular, ele perguntou, você que está fazendo uma nova forma de corretagem? Não é nova. Na verdade, essa é a forma de você trabalhar. Na verdade, é que a gente criou um padrão meio relapso de trabalho. Agora, se uma coisa que eu estou fazendo de nova dentro do mercado, é eu ter contato pessoal com meus clientes. Ou seja, eu estou falando de lidar com pessoas. Eu tenho proprietários que estão em depressão porque estão perdendo tudo. Semana passada eu fui dar a volta com uma senhora, levei ela para o Morro Mundo Novo, levei em Santa Teresa, para conversar com ela, para tirar ela um pouco da preocupação. E eu também esparecer um pouco, porque a gente fica só trabalhando, então eu falei assim, vamos dar uma volta? Eu estou querendo dar uma volta. E eu fui dar uma volta. Isso é uma coisa assim, é uma coisa nova que eu estou aprendendo a fazer, que é aproveitar o meu contato de trabalho, o meu tempo de trabalho, para que ele seja prazeroso, que ele seja além do comercial, para que eu crie um relacionamento de verdade com o meu proprietário, com o meu comprador, que eu crie uma amizade, sabe? Que eu crie um elo com ele. Se eu vender, bem, se eu não vender, amém. Mas que eu criei um elo, que eu criei uma boa sensação com ela, entendeu? Assim, tem que ser bom para ela, tem que ser bom para mim. Para mim foi bom, fui dar um passeio, era no sábado, fechei imobiliário, falei assim, já tinha marcado com ela, falei, não, passa aí, pega a senhora, vamos dar a volta. Mas outro dia, esse cliente que a gente vendeu o imóvel, que eu estou falando que o negócio que deu problema no nome do D, veio o sobrinho e veio o tio. O tio estava em depressão e o sobrinho já não estava aguentando mais. Falei, eu posso chegar na tua casa 10 horas, fico até às 11. Vou ficar batendo papo, vou escutar a história. O cara está em depressão, mas o cara tem história maravilhosa. O cara, é decorador, lê pra caramba. Então, eu fui passar lá. Então, isso é uma coisa nova que a gente está tendo o hábito de fazer dentro da imobiliária, tá? Porque o colega ali falou, você que está fazendo uma coisa... O que você falou? Você perguntou? Uma nova forma de corretagem não é a nova forma de corretagem. Isso aqui que eu estou falando aqui é o trabalho do corretor. O problema é que a maioria não trabalham profissionalmente. Eu estou falando nada novo, não. Eu estou falando a gente que tem que ficar atento. Então, lidar com elas, tá? A primeira resposta que eu busco do corretor é qual a necessidade de venda e qual a motivação. Facilite suas vendas, escolha proprietários que necessitem realmente da venda e que o valor comercial justo e real, e que aceite um valor justo e real. Por que alguém venderia um imóvel se ele não vai conseguir fazer uma coisa futura? Como eu falei para vocês, a pessoa que vende, ela vende para comprar outro na maioria das vezes.
Eu vou vender o meu por 200, eu não tenho que comprar com 200, para que eu vou vender? Ou então, a gente tem uma cliente que ela quer vender o imóvel dela, comprar um apartamento e comprar 2 autonomias de táxi. Não dá. No valor real, não dá o valor real. Aí ela quer 200 mil a mais. O que eu fiz? A senhora não vai vender. Vamos alugar o apartamento da senhora para temporada. E aí a senhora ganha o dinheiro, porque a senhora não vai vender. Seu imóvel vale 450 mil, a senhora quer 600. E a gente ganha dinheiro com ela alugando. Mas eu expliquei por quê. Primeiro, ela não tem necessidade de vender. Segundo, a motivação que ela tem para vender é inalcançável pelo preço que ela venderia pelo mercado. Então não adianta eu ficar tentando vender esse apartamento. Então, aqui que eu estou falando, vou dar 2 exemplos de necessidade. Exemplos de necessidade e motivação, tá? Por exemplo, o cliente tem um imóvel de 700 mil, é um 2 quartos. Aí ele não tem mais um tostão. E ele fala assim para você, não, o vizinho faz um barulho aqui, ou não, o vizinho faz um barulho aqui no sábado, 3 horas da tarde, era um horário que eu gosto de tirar um cochilo. E aí você tem quanto para comprar esse outro imóvel? Não, não tenho nada. Aí você avalia o imóvel por 700 e ele fala assim, mas eu quero 900. Ele não quer vender. A motivação que ele tem para vender é banal. Um vizinho fazendo um barulho ao sábado, 3 horas da tarde, isso não existe, não vai fazer o cara vender. Essa motivação não faz com... Estou só dando um exemplo. Ou então a pessoa, eu não me dou bem com o síndico. Vai passar a vida toda talvez não se dando bem com o síndico, vai ficar lá, se não tiver mais dinheiro. Porque com dinheiro o cara compra alguma coisa melhor. E a outra coisa, agora vamos supor um proprietário que tem um imóvel de 700 mil, que é um 2 quartos. Mora ele, a mulher dele e a filha dele. E o filho dele que se separou vai voltar para casa. Esse cliente tem um imóvel de 700 e ele tem mais 200 mil reais. Ele tem motivação, ele tem necessidade para vender, porque o filho dele vai voltar, precisa de um quarto, tá? E ele tem necessidade e motivação para comprar esse outro. Bem, se eu moro num 2 quartos por 700 mil, com mais 200 mil, com 900, eu consigo comprar um 3 quartos. Então, ou seja, ele tem motivação e necessidade. E o que ele pretende, ele consegue. Esse proprietário vale a pena. Esse proprietário vai aceitar 650 mil no apartamento dele. Porque a gente vai conseguir um para ele por 850. E ele vai resolver o problema dele. Então ele tem motivo. É diferente do outro, que só está incomodado com barulhinho, que não sei o quê, entendeu? Então vamos lá. Passei 2 não, né? Não. Então, não existe imóveis ruins, tá? Existe imóveis fora do preço. Não tem imóvel, o imóvel pode estar virado para a comunidade, pode estar todo destruído, pode estar do jeito que for. Ele é o melhor de todos se ele estiver na faixa de preço adequado. O imóvel pode estar pintado de ouro, tem uma planta maravilhosa, vista para o mar, mas se ele tiver acima da faixa de valor que ele vale, ele não presta. Então a gente tem que ter uma visão comercial do negócio. Não, cheguei, adorei o apartamento. Adorei. Oi? Moraria aqui, entendeu? Mas a nossa visão tem que ser comercial. Eu vou lá, vou olhar o imóvel e vou analisar a questão comercial. Isso daqui são... E é nessa fase de captação, gente, que começa o fechamento. Eu estou fechando um imóvel hoje. Eu não comecei a fechar hoje. Eu comecei a fechar no dia que eu captei. Quando eu fiz uma avaliação correta, quando o proprietário começou a confiar em mim, ali eu comecei a fazer o fechamento. O fechamento vai culminar aqui. Durante esse percurso, tem corretor que gosta de ligar para o proprietário e fala assim, aquele cliente que foi aí, vamos supor, eu cheguei e avaliei esse imóvel aqui em 450 a 500 mil, por exemplo. Aí tem corretor que chega, a senhora aceita 490? Ele não tem que baixar de migalha em migalha, tem corretor que faz isso. Fica assim, você aceita mais, o imóvel está 1 milhão mais caro, mas aí você aceita menos 100 mil, aí você vai ficar um ano lá baixando 100 mil aqui, 100 mil ali, 50 ali, 10 ali, e o corretor tem o hábito de falar, o meu cliente fez uma proposta de tanto, aquilo que ele falou. Fez nada, é que ele não tem disposição, o corretor, de chegar para a pessoa e falar o que é de fato. Olha, estou tendo dificuldade de vender seu imóvel por 500 mil. Os clientes que estão ligando para mim de 500 mil, eles não estão se interessando pelo teu imóvel. Eles percebem que podem comprar imóveis melhores.
Eu posso levar cliente com valor menor? Eles provavelmente façam uma proposta, mas a senhora vai aceitar ou não. O cliente vai e fala que sim. Aí você começa a trabalhar os proprietários que têm menos dinheiro. Eles vão ver esse imóvel com muito mais interesse. Uma coisa, gente, um cliente que tem 500 e 550 mil vê esse imóvel aqui. Ele olha para ele assim, pô, é legal, é bom, mas eu acho que eu posso comprar alguma coisa melhor. Outra coisa é o cliente que tem 400, 450 mil. Ele olha esse mesmo imóvel aqui e se agrada, porque ele só está vendo coisas piores do que isso, pela faixa de valor. Então, isso são algumas técnicas de você passar. E outra coisa, na hora que, quando você liga para esse cliente, dando satisfação, falando para ele das visitas, você começa a criar uma relação com ele. Na hora de fechamento, cara, ele considera a tua comissão. Eles pagam a comissão satisfeitos, sabe? Te dão um cheque aqui, ó, tua comissão aqui. Por quê? Ele viu que você, ao longo de 3 meses trabalhando com ele, você ligou 1, 2 vezes por semana para marcar visita, desmarcar, para falar que o cliente gostou, que o cliente não gostou, se pode fazer isso, pode fazer aquilo.